Shalom Adonai para todos vocês. Que a paz de nosso bendito, bondoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês. Manda aí um comentário se vocês estiverem me ouvindo. Me deixem saber nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir. Deixem saber. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Um tema muito interessante, edificante para todos nós, muito profundo, né? Afinal de contas, quem é o Espírito Santo, né? Me deixem saber se vocês estão me ouvindo. Eu resolvi fazer essa live hoje porque é uma coisa que precisa ser esclarecida. Eu tenho sentido de Deus a cobrança para falar a respeito desse tema, ok? Vamos ver se aqui, se o pessoal está me ouvindo. Antes de iniciarmos o nosso estudo hoje. Vocês estão me ouvindo? Me deixem saber nos comentários, ok? Muito bem, vamos começar então. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Eu estou aqui com meu esboço, eu digitei em inglês, porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Coloquei em português, não teve como imprimir, tive que tirar uma foto. E eu costumo dizer para as pessoas que eu não sou orador, eu sou um escritor. Eu não sei porquê, mas eu tenho mais facilidade, consigo expressar-me melhor através da escrita, escrevendo. Então, eu estou aqui com esboço para não perder a sequência, não é verdade? A linha de raciocínio. Caso me perca, está aqui. Mas, amém, vai dar tudo certo, não é verdade? Então, vamos falar sobre esse tema agora. Afinal de contas, pergunte para si mesmo. Quem é o Espírito Santo? O Senhor Jesus nos forneceu uma visão muito profunda sobre o Espírito Santo. Ele revelou aos seus discípulos, ok, que o Espírito Santo é, na verdade, uma pessoa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7. Está escrito o seguinte. É um diálogo que o Senhor Jesus está tendo com seus discípulos, tá bom? Então, nós vamos ler agora as palavras do próprio Senhor Jesus. Está escrito o seguinte. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Uau! Deixa eu pegar minha caneta aqui. Isalice, seja bem-vinda, minha irmã. Shalom Adonai para você. Obrigado por estar participando. Hoje estamos falando sobre o Espírito Santo. Vou só pegar uma caneta aqui, porque eu gosto de ler a Bíblia com uma caneta. 1 minuto. Onde está a caneta? Achei a caneta. Maravilha. Então, só para recapitular, João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Olha só. Nós temos que nos perguntar, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser, tá? É um ser
que possui capacidades ou atributos de razão, moralidade, consciência, emoção, não é verdade? E uma pessoa também é autoconsciente, não é? Em outras palavras, uma pessoa, ela tem consciência de sua própria existência, não é verdade? E cada pessoa é única. Olha que fantástico. Cada pessoa possui a sua própria identidade, a sua individualidade. O exemplo que eu gosto de dar é a nossa impressão digital. Olhe para a sua impressão digital neste momento. A sua impressão digital, ela é única, exclusivamente sua. Nenhum outro ser humano antes de você teve uma impressão digital igual à sua, e nenhum ser humano após você terá a mesma impressão digital que você tem. Olha só que interessante. Então, como eu já disse, cada pessoa é única. Cada pessoa possui a sua própria identidade, a sua própria individualidade. E com o Espírito Santo, meus amados irmãos e irmãs, não é diferente. O mesmo se aplica ao Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo também possui uma identidade própria. Ou seja, uma identidade que é somente dele. Um objeto não tem emoções. Olha para essa caneta. Tem como essa caneta se sentir frustrada comigo? Tem como essa caneta se sentir alegre? Não tem como. Por quê? Porque um objeto não tem emoções. Somente as pessoas têm emoções. E o Espírito Santo tem emoções. Sim, o Espírito Santo tem emoção. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Olha que interessante. No pensamento judaico, até então, o Espírito Santo era compreendido, era visto como uma força, ou uma influência divina, que vinha de Deus sobre a criação, ou sobre o povo de Deus, correto? E no decorrer dessa live, nós vamos entender por que se tinha essa compreensão. No decorrer dessa live, quando nós vasculharmos sobre a pessoa do Espírito Santo nas Escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, nós vamos entender melhor por que se tinha essa compreensão acerca do Espírito Santo, correto? Mas é interessante por quê? Porque nesse diálogo aqui, o Senhor Jesus está mostrando aos seus discípulos, pela primeira vez na história de Israel, que, embora influente, o Espírito Santo não é uma influência. Uau! Embora poderoso, ele não é poder. Ele fornece poder. É bem diferente. Embora ele sopre como vento, ele não é o vento. Ele é uma pessoa. Richard Macedo, good to see you. Good to be with you. Thanks for participating in this live stream. We are talking about the Holy Spirit today. Estou com saudade de você, hein? Precisamos conversar, Richard. Um forte abraço. Saudações de Londres, Inglaterra. Em breve estarei aí de volta nos Estados Unidos, se Deus quiser. Então o Senhor Jesus está mostrando para o povo judeu, pela primeira vez na história de Israel, que o Espírito Santo, embora sopre como vento, ele não é o vento. Ele é uma pessoa. Olha, meus irmãos, que revelação linda e profunda. O termo usado para o Espírito Santo, nesta passagem bíblica que acabamos de ler, é Ekeinos,
tá? É kainos, termo do grego. Este termo é kainos, significa aquele ou aquela, porém, na gramática grega, é sempre se referindo a uma pessoa. Então, kainos se refere àquela pessoa, não aquela coisa, e sim aquela pessoa. Uau! E no português, como temos aqui, na tradução em português, fica bem claro, né? Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, se porém eu for, eu vou enviarei. Ele chama o Espírito Santo de ele e não de isto. Olha que interessante. Então o apóstolo João, ao escrever isto daqui, o seu evangelho, a sua narrativa da história do ministério de Jesus, ele está fazendo questão de enfatizar para os seus leitores este novo ensinamento que o Senhor Jesus está introduzindo para eles e o povo de Israel. Ele está mostrando para os seus leitores, nos confirmando mais uma vez, que o Espírito Santo é uma pessoa de fato e que este era o entendimento que o Senhor Jesus estava passando para eles. Como nós vemos aqui, o Senhor, nesta passagem, o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de quê? O Consolador. Em algumas traduções diz o ajudador, o auxiliador. Mas olha que interessante. Consolador. Você não daria esse título a um vento, a uma força, a uma influência, a uma energia, não é verdade? Este título, Consolador, você daria para o quê? Uma pessoa. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Por quê? Porque ele quis nos mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha que coisa linda. O que mais sabemos sobre o Espírito Santo? O que mais o Senhor Jesus, o Messias, não só de Israel, mas de toda a terra, nos ensinou acerca do Espírito Santo? Bem, nós sabemos que o Espírito Santo não só nos recorda dos ensinamentos de Jesus, mas também nos ensina novas coisas a respeito de Jesus. Olha só que interessante. Vamos confirmar isto? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no mesmo Evangelho segundo a narrativa de João, o apóstolo, capítulo 14, versículos 16 e 17. Está escrito o seguinte, são palavras do próprio Senhor Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, olha só isso aqui, no mesmo capítulo, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse o quê? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só que interessante. Quando o Senhor Jesus fala, vos ensinará todas as coisas, ele está se referindo ao futuro. Em outras palavras, coisas que eu ainda não ensinei para vocês e que não vou ter tempo para ensinar vocês durante o meu ministério aqui na Terra, ele, o Espírito Santo, há de lhes ensinar. Olha que interessante. E quando o Senhor Jesus diz, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, ele está se referindo ao passado. Então, o Espírito Santo não só nos relembra dos ensinamentos do Senhor Jesus, mas também nos ensina novas coisas a respeito de Jesus. Olha que fantástico, gente. Pode uma força te recordar de algo? Pode uma energia te ensinar coisas novas a respeito da pessoa do Senhor Jesus e o seu reino? Fica aí a reflexão. Então nós vemos aqui nesta passagem de João 14, 26, que o Espírito Santo, ele revela não só o presente, mas também o futuro. Olha que interessante. E como nós vemos aqui,
ele não fala por si mesmo, mas testifica sempre o que? A Jesus. O Espírito Santo sempre nos reencaminha para Jesus. Ele está sempre apontando para o Senhor Jesus. Olha que interessante, ó. Está aqui, ó. Qual é o texto? Peraí. João 14, 16, 17, ó. Bem, eu vou pegar o texto aqui. Mas olha que interessante. O Espírito Santo sempre nos testificando a respeito de Jesus. Sempre nos ensinando sobre Jesus. Quer se aproximar do Espírito Santo? Quer que o Espírito Santo se achegue mais perto de você? Louve ao Senhor Jesus. Quanto mais o Senhor Jesus Cristo é glorificado, mais o Espírito Santo se aproxima. Quanto menos o Senhor Jesus é glorificado, quando o Senhor Jesus Cristo deixa de ser o centro da nossa vida, das nossas músicas, dos nossos sermões, o Espírito Santo... peraí. O Espírito Santo está aqui para glorificar o Senhor Jesus. Olha que interessante. É um trabalho muito harmonioso. O Espírito Santo te leva aos braços do Senhor Jesus e o Senhor Jesus te leva aos braços do Pai, o nosso Criador. É fantástico isso. Vamos continuar, meus irmãos. Vamos continuar. Então, eu disse para vocês que antes desse diálogo que o Senhor Jesus teve com seus discípulos, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, antes dessa nova revelação, certo? Que o Senhor Jesus trouxe aos seus discípulos a respeito do Espírito Santo, qual era o entendimento que se tinha a respeito do Espírito Santo? De que ao falar do Espírito Santo, tratava-se de uma força, de uma energia divina, correto? E por que se tinha esse entendimento? Nós vamos descobrir agora, tá bom? Por quê? Porque o Espírito Santo, sim, ele está fortemente presente e citado nas Escrituras hebraicas. E nós vamos ver que agora, dentro das Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, né? Que as ações do Espírito Santo, meus irmãos, são intensas e magníficas. É uma coisa linda de se ver, ok? Vejamos algumas dessas passagens bíblicas, ok? Abra comigo em Êxodo 31, versículos 1 ao 5. O Espírito Santo presente na construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 5. Está escrito o seguinte, eu vou ler só os primeiros 2 versículos. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Versículo 4. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Olha que fantástico. O Espírito Santo capacitando os homens na construção do tabernáculo. Sim, você pode pedir ao Espírito Santo ajuda, auxílio nessas áreas também. Não é só na jornada cristã. O Espírito Santo pode te ajudar nas áreas, por exemplo, do trabalho, das finanças. Senhor, eu não estou sabendo administrar minha vida financeira. Peça ao Espírito Santo auxílio. Ele pode auxiliar nessa área também. Espírito Santo, tem vontade de aprender um instrumento para louvar o Senhor Jesus? Eu queria tanto aprender a tocar um instrumento. Você pode pedir também. Sim, o Espírito Santo pode te capacitar nessas áreas da vida também. Olha que interessante. Vamos ver outro texto nas Escrituras hebraicas agora, tá? Estamos vendo o Espírito Santo agora no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículos 38 a 41. Está escrito o seguinte, Disse Faraó, eu vou ler só o 38. Disse Faraó aos seus oficiais, falando acerca de José: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha só, gente, o Espírito Santo
fortalecendo, né? Revestindo o José com poder, com sabedoria, com conhecimento. Olha só. Vamos ver mais um texto. Tem vários aqui, mas eu vou citar apenas alguns. O Espírito Santo, só de forma resumida, ele ungiu e capacitou homens nos períodos bíblicos do Antigo Testamento para governarem. Ele falou através do profeta Joel. Ele testemunhou a construção da Torre de Babel. O Espírito Santo estava presente na chamada ministerial do profeta Isaías. O profeta Ezequiel nos falou sobre o Espírito Santo. E vamos ver que agora o Espírito Santo também inspirou salmos e toda a Escritura. E o Espírito Santo também falou através do profeta Samuel. Vamos ver esse texto? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Versículo 2. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha só que interessante. Então nós vemos aqui claramente que o Espírito Santo está fortemente presente nas Escrituras hebraicas. E agora vamos descobrir o porquê se tinha esse entendimento antes do Espírito Santo como sendo uma força e não uma pessoa. Por quê? Porque nas Escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, certo? Nos períodos bíblicos, tá, do Antigo Testamento, o Espírito Santo, diferentemente dos tempos de hoje, ele não residia na terra. A sua residência oficial eram as regiões celestiais, e ele vinha na terra em ocasiões específicas, tá bom? Então, as experiências que as pessoas tinham com o Espírito Santo, tá? Nos períodos bíblicos do Antigo Testamento, elas eram momentâneas. O Espírito Santo não era um gift, né? Permanente, como é hoje. Ele era um gift temporário. Então, por conta disso, as pessoas tinham... Isso contribuiu para que as pessoas, né? A tradição rabínica, por exemplo, desenvolvesse essa compreensão acerca do Espírito Santo como sendo uma força. Por quê? Porque ele só vinha em ocasiões específicas, então deve ser uma força divina vindo de Deus, correto? Outra coisa também que contribuiu para esta compreensão do Espírito Santo como sendo uma força e não uma pessoa é a expressão linguística Espírito de Deus. Por quê? Porque toda vez que o Espírito Santo é citado no Antigo Testamento, ele é citado com essa expressão linguística, Espírito de Deus. Então, essas duas coisas, a expressão linguística, Espírito de Deus, correto? E a manifestação temporária do Espírito Santo naqueles tempos, contribuiu, fez com que essas pessoas, a tradição rabínica, ao longo dos séculos, desenvolvesse essa compreensão acerca do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus nos trouxe uma nova revelação, uma revelação profunda, um esclarecimento de que o Espírito Santo, na verdade, ele é uma pessoa. E após o revestimento dos apóstolos com ele, conforme nos registra Atos, capítulo 2, o Espírito Santo passou a habitar oficialmente na terra, entre nós e em nós. Então, o Senhor Jesus não estava contradizendo as Escrituras hebraicas. Ele estava simplesmente dizendo um novo entendimento, que até então não se tinha conhecimento acerca do Espírito Santo, certo? A Bíblia não registra, mas eu consigo imaginar a reação dos discípulos ao terem ouvido essas palavras do Senhor Jesus. Eles devem ter ficado impressionados, assim, nossa! E nós achávamos que o Espírito Santo era uma força, era uma influência. Mas o Senhor Jesus, pela primeira vez na história de Israel, que privilégio, nos trouxe essa nova revelação de que o Espírito Santo é, de fato, uma pessoa. Olha que coisa linda. Vamos continuar. Então, quais são os atributos do Espírito Santo? Nós já sabemos claramente. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E ele é santo. E qual o seu papel em nossas vidas? Seja bem-vindo, primo Maurício Cunha Cohen. Muito obrigado por estar participando. O Espírito Santo desempenha um papel muito importante na vida do cristão. Podemos considerá-lo como um guia pessoal.
Ele é um conselheiro, um consolador, um ajudador. Ele também é um professor. Sim, o Espírito Santo pode nos ajudar nos nossos estudos da palavra de Deus. Sim. E como nós já dissemos, ele não só nos recorda os ensinamentos de Jesus, mas também nos ensina novas coisas a respeito de Jesus. Nele reside a verdade absoluta e a clareza absoluta. Então, você pode confiar nele, porque o próprio Senhor Jesus selou a sua assinatura, a sua aprovação acerca da pessoa do Espírito Santo. Ele disse, olha, nesse você pode confiar. Eu vou me ausentar temporariamente da terra, mas esse aqui eu vou deixar, nele vocês podem confiar, porque ele há de lhes guiar em toda a verdade. Então, no Espírito Santo, você pode ter certeza, você não será enganado, porque nele não há nem meias verdades. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Está tendo dificuldade de estudar a Bíblia? Está tendo dificuldade de compreender as Escrituras? Peça o Espírito Santo para lhe ajudar. Ele é um professor também. Amém? Então, gente, como nós podemos ver aqui, não há como falar acerca do Espírito Santo sem mencionarmos a Santíssima Trindade. Tá bom? O que acontece? Mas antes de nós falarmos sobre isso, se vocês ainda estiverem com dúvida, será que o Espírito Santo é uma pessoa mesmo? E não uma energia, uma força? Será? Bem, se você quiser anotar comigo, anote essas passagens bíblicas. Romanos 8, tá? Você vai ver o Espírito Santo sentindo emoção. Tem como uma força sentir emoção? Não tem como. Efésios 4 também nos mostra isso claramente, né? O apóstolo Paulo nos mostra claramente que o Espírito Santo intercede por nós, né? Geme por nós, se entristece com as nossas tristezas, se alegra com as nossas alegrias. Pode uma força, gente, sentir emoção? Pode uma força interceder por alguém? Fica aí a reflexão. Em Atos 5 nós vemos isso claramente também. E vou ler só um texto no Novo Testamento para esclarecer e confirmar mais ainda isso, esta minha posição acerca do Espírito Santo, caso vocês tenham dúvidas. Atos capítulo 13, versículo 2. Está escrito o seguinte, olha. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Senhor Jesus? Não. Disse o Espírito Santo. Olha, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha só, gente. Vemos claramente nesse texto o Espírito Santo tendo preferências pessoais. Olha só. Tomando decisões com base nessas preferências pessoais. Fica a reflexão. Pode uma força, uma influência, uma energia ter preferências pessoais? Tomar decisões? Fica a reflexão, gente. Fica aí a reflexão. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como eu já disse, não há como falar sobre o Espírito Santo sem fazermos uma menção da Trindade. Tá? Agora vem a grande questão, que muitos têm dúvida. Tá? É o seguinte, acerca da Trindade, né? Bem, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Filho, o Pai e o Espírito Santo são eternos. Eles são iguais em poder, em glória, em soberania, correto? Eles não são, porém, segundo a minha interpretação, ok? A mesma pessoa. E sim, três pessoas distintas, tá? Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, conforme nos registra o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, essa unidade se refere à igualdade, ou seja, eu e o Pai somos um em propósito, em vontade, em essência. Não somos, porém, a mesma pessoa. Quer ver um exemplo claro disso? O esposo e a esposa, eles são uma só carne, né? Em união, em propósito, não é verdade? Mas são duas pessoas distintas. O esposo é o esposo.
A esposa é a esposa, cada um tem sua impressão digital própria, cada um tem sua identidade, né? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas aí você pode me dizer o seguinte, mas Israel, o termo Trindade não está presente na Bíblia, nem no Antigo e Novo Testamento? Sim, é verdade. O termo Trindade, de fato, não está presente na Bíblia. Mas o conceito se faz bastante presente. O termo Deus, por exemplo, não está presente no livro de Esther. Mas se você ler atentamente aquele livro, você vai ver o dedo de Deus, a presença dele, operando ali do início ao fim. Certo? Então, o termo de Trindade não está presente na Bíblia, mas o conceito se faz presente. Sabe? Agora, alguns vão interpretar a Trindade, a Santíssima Trindade, como sendo um Deus com três facetas distintas, com três manifestações distintas, não é verdade? Outros, como eu, vão interpretar a Santíssima Trindade como três pessoas distintas, três deidades distintas, correto? Mas, seja qual a interpretação estiver correta, o que eu quero deixar claro aqui é que o conceito da Santíssima Trindade se faz presente na Bíblia Sagrada. Quer ver um exemplo disso? Ou seja, independentemente de qual interpretação estiver correta, tá? O conceito da Trindade, tá? Dessa pluralidade em Deus, se faz presente no Novo Testamento. Um exemplo claro disso está no batismo do próprio Senhor Jesus. Nós vemos ali que enquanto ele estava sendo batizado pelo João, né, Batista, ali está o Filho, né? O Deus Filho. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de quê? De uma pomba, correto? E o Pai disse o quê? Esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, naquele cenário do batismo de Jesus, nós vemos o quê? A operação dos três, né? Ocorrendo de forma simultânea, né? Então, o conceito da Santíssima Trindade se faz presente, sim, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, tá? Um outro exemplo está também, deixa eu lembrar aqui agora, no apedrejamento de Estevão. Lembram do primeiro mártir da história cristã, da igreja, né? Ele estava sendo apedrejado e a palavra do Senhor nos disse que ao olhar para os céus, ele viu o quê? O Filho, que é Jesus, agora glorificado, né? À destra, à direita de Deus Pai. Olha só. Aí vem a pergunta, mas se a Santíssima Trindade são três pessoas, por que ele só viu duas? Porque naquele momento já havia se passado o evento, né, chamado Pentecostes, e naquele momento ali o Espírito Santo já não estava mais residindo oficialmente nos céus, e sim na terra. Porque a partir de Atos 2, o Espírito Santo passou a residir oficialmente na terra, correto? E habitar entre nós e em nós de forma permanente, não mais temporário. Então, por esta razão, Estevão só viu dois. Mas se Estevão tivesse tido aquela experiência antes do nascimento da igreja, antes do revestimento, do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, ele teria visto três. Por isso que Estevão só viu dois. Mas Estevão já estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aí a Santíssima Trindade presente. O Espírito Santo não mais nos céus, mas habitando oficialmente e permanentemente em Estevão. Olha que privilégio, gente. E, enquanto isso, ele vê nos céus o quê? Os dois. Então, ó, Estevão cheio do Espírito Santo. No céu, o Filho à direita do Pai. 2. E o Pai do lado do Filho. 3. Olha só. Então, o conceito da Trindade, irmãos, se faz bastante presente, ok? Eu, particularmente, certo? Acredito que são três pessoas distintas. Uns acreditam que não. Mas isso aí não é uma doutrina salvífica, tá bom? E nem essencial. Não impede, não atrapalha nada no seu relacionamento com Deus e com seu próximo e em sua salvação. Então, se você crê que é um Deus com três facetas diferentes, ou são três deidades distintas, como eu creio, não, entendeu? Não vai afetar a sua comunhão com Deus, tá bom? Eu só quero que vocês saibam que o conceito da Santíssima Trindade se faz presente na Bíblia Sagrada. E para a nossa surpresa, não só no Novo Testamento, tá? Mas também no Antigo Testamento, tá?
A pluralidade de Deus está presente até no Antigo Testamento, sim, nas escrituras hebraicas, tá bom? Então, essa é a minha interpretação. Mas tem uns que interpretam diferente e eu respeito. Eu, particularmente, né, tenho dificuldade de crer que as orações que Jesus realizava, por exemplo, durante seu ministério público, eram diálogos com ele mesmo, né, de que Jesus estava orando para ele mesmo. Quando ele estava sendo crucificado pelos gentios e judeus, que ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não acredito que ele estava orando e tendo um diálogo com ele próprio, e sim intercedendo para uma outra pessoa, que é o seu Pai Celestial. E através dele, o nosso Pai Celestial também, né? Hashem, né? O Criador de todas as coisas. Mas isso aí é um debate extenso, não vai dar para falar sobre isso nessa live aqui. Eu posso fazer outros vídeos falando acerca da Trindade, tá bom? Então, é isso. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso professor. É graças a ele que nós estamos perto de Jesus. Ele nos trouxe até Jesus. Ele nos convenceu de que Jesus é Senhor, de que podemos confiar na pessoa de Jesus, tá? Ele nos testifica acerca da veracidade da pessoa de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e das alegações que o Senhor Jesus fez ao seu respeito. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para passar aqui agora. Vamos ficar por aqui hoje, tá bom? Então, só para os irmãos entenderem. No Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo na terra e nas pessoas eram o quê? Momentâneas. No Novo Testamento, as experiências que as pessoas vão ter com o Espírito Santo são agora o quê? Permanentes, tá bom? Então, por conta disso, os judeus, na época de Jesus, e antes, desenvolveram essa interpretação de que o Espírito Santo era uma força e não uma pessoa. Por conta disso, por conta das manifestações temporárias e das experiências temporárias que se tinha com o Espírito Santo naquela época, tá? E a expressão linguística, Espírito de Deus, também contribuiu para esse entendimento. Mas o Senhor Jesus nos trouxe uma nova revelação, um esclarecimento. Jesus não estava contradizendo as escrituras hebraicas. Como o Messias de Israel, ele jamais faria isso. Ele estava nos dizendo um novo entendimento acerca das escrituras hebraicas, tá bom? Da palavra de Deus. Então, Novo Testamento, Espírito Santo. Antigo Testamento, Espírito de Deus. Duas expressões linguísticas diferentes, mas ambos se referindo à mesma pessoa. Esta pessoa é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Toda vez que você vê no Antigo Testamento a expressão linguística Espírito de Deus, saiba a partir de agora que está se referindo ao Espírito Santo, ok? O Senhor Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo e saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Os apóstolos também passaram por duas experiências magníficas com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, tá bom? E outra coisa que eu ia falar, no Novo Testamento, a expressão linguística Espírito de Deus, para se referir ao Espírito Santo, se eu não me engano, ocorre uma única vez em uma das epístolas de Paulo, ok? Mas, no Novo Testamento, geralmente, a expressão linguística para se referir a ele é Espírito Santo. E no Antigo Testamento, Espírito de Deus. Mas são as mesmas pessoas. Então, Israel, por que os judeus naquela época, e até hoje, no judaísmo ortodoxo, por que eles acreditam que o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa? Duas coisas. Primeiro, por causa da expressão linguística Espírito de Deus, no Antigo Testamento. E também por conta das manifestações temporárias do Espírito Santo naqueles tempos. Então, essas duas coisas contribuíram para esta compreensão do Espírito Santo, de que se tratava de uma força. Mas o Senhor Jesus nos trouxe um novo entendimento e nos esclareceu que ele é uma pessoa, e graças ao Senhor Jesus, ele hoje não é mais um gift, um presente, né? Temporário e sim permanente. E está habitando em nós permanente, nos consolando, nos confortando na ausência física do Senhor Jesus, enquanto aguardamos com paciência, tá, o retorno de Jesus, ok? Então fica por aí hoje, tá? É um tema muito profundo. Tudo que eu falei aqui, gente, é só o pico da pirâmide, só o pico do Everest, tá? Isso aqui é o resumo do resumo do resumo, tá? Se eu fosse me aprofundar mesmo, explicar melhor o conceito da Trindade, por que a Trindade
existe, né? Muitos falam que é uma invenção de Roma, né? Uma distorção, mas não. A Trindade existe, gente. Mas eu não vou fazer isso hoje porque vai ficar muito extensa essa live, tá? Pode ser que eu faça outros vídeos dando continuidade a esse tema, tá? Mas fica hoje por aqui, tá bom? O Espírito Santo, ele é o seu amigo, ele é o seu consolador. Você pode contar com ele, tá? Ele vai te orientar, ele vai te trazer mais perto do Senhor Jesus, tá bom? Peça a ele discernimento, peça a ele sede por conhecimento da palavra de Deus, por conhecimento de Jesus. Peça a ele para te trazer mais perto do Senhor Jesus. Peça a ele para te revestir. O Espírito Santo é maravilhoso. E tudo isso que falamos acerca dele é só resumo. Há muitas outras coisas que poderíamos falar sobre o Espírito Santo, tá? Que não vai dar para falar aqui hoje, ok? E só para te fazer refletir, não vou explicar, não aprofundar nessa live, mas só para os irmãos terem um esclarecimento, tá? Que ajuda bastante. Na teologia nós temos dois termos, ok? O primeiro deles é divindade e o segundo termo, deidade, ok? Parece a mesma coisa, mas não é, tá? Deidade é a fonte de onde todas as coisas divinas surgem, tá? É a fonte de onde todas as coisas divinas são oriundas, ok? Deidade se refere a algo ou alguém, tá? Incriado, ou seja, se refere a na teologia, se refere a um ser incriado, isto é, a um ser eterno. Divindade é aquilo que contém características divinas, características ou atributos de Deus, tá? Então, os anjos, por exemplo, podemos chamá-los de seres divinos? Sim. Por quê? Porque eles carregam o quê? Características de Deus, divinas, correto? Mas eles não são deidades. Por quê? Porque eles são seres criados, tá bom? Então, quando nós dizemos que o Espírito, que o Senhor Jesus, por exemplo, é... Então, só para esclarecer, a palavra Deus, o termo Deus, ela significa deidade, tá bom? Deus não é um nome pessoal, é um título. Então, quando dizemos o Senhor Jesus é Deus, significa que o Senhor Jesus é um ser incriado, eterno. Ele é uma deidade. Quando dizemos o Espírito Santo é Deus, estamos dizendo que o Espírito Santo é o quê? Um ser incriado, uma deidade, ok? Quando dizemos que o Pai, Hashem, né? O Pai do Senhor Jesus, quando dizemos que ele é Deus, estamos dizendo que ele é o quê? Um ser incriado, deidade, tá bom? Isso ajuda muito a esclarecer, porque as pessoas confundem, uai. O Senhor Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o Senhor Jesus é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é o Senhor Jesus? Não. Deus é um título, ok? O nome do Criador não é Deus, tá? Deus é um título, tá bom? Então, quando dizemos que o Espírito Santo é Deus, e ele é Deus de fato, significa que ele é um ser incriado, tá? Assim como o Senhor Jesus, ele é deidade. O Senhor Jesus não passou a existir a partir do ventre de Maria, tá? A partir do nascimento virginal através de Maria, não. Ele sempre existiu, ele é eterno, ele é deidade, tá? Ele estava com Deus, com o Pai Hashem, né, o Deus Pai, não só na criação, mas antes da criação da terra. Ele testemunhou todo o processo a priori e a posteriori da criação, tá bom? Fica aí por hoje, vamos dar continuidade em outras lives acerca deste tema. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus, tá? Que o Espírito Santo nos revista, que possamos nos chegar mais perto do nosso Criador, tá? Deus abençoe todos vocês. Shalom Adonai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o seu semblante e te dê a paz. Que assim seja, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo, o verdadeiro Mashiach de Israel e de toda a terra. Amém.